A paz do Senhor, meus irmãos, e nesse vídeo nós vamos aprender a lição de número 6, que diz respeito às hierarquias, honrar o pai e a mãe, a honra devida aos nossos genitores. A Bíblia é um livro da família e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o 5º mandamento, que nos diz sobre a honra dos nossos pais. Vamos aprender. Amém, meus irmãos? Então, o nosso textual está em Êxodo capítulo 20, versículo 19. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O texto bíblico envolvente da lição está lá em Efésios capítulo 6, do 1 ao 9, e Marcos capítulo 7, 10 ao 12. Bom, há um mandamento que hoje em dia está longe de ser honrado por muitos filhos. Mas eu quero dizer uma coisa, isso aqui, meus irmãos, esse mandamento aos filhos que desobedecem aos pais, vai do lar. Uma casa onde os filhos são criados e os pais não se dão a honra e o respeito, os seus filhos vão contar com respeito. Agora, uma casa onde os pais ensinam e os pais se dão ao respeito, os seus filhos vão se criar honrando seus pais, honrando as suas mães. Isso é tiro e queda, digamos assim. Uma casa onde não se tem respeito, não se pode esperar muito de respeito. Agora, uma casa onde se tem respeito e onde se tem mais também uma educação cristã, uma educação com base na Bíblia, igual vamos aprender na lição, os filhos vão crescer, vão se reproduzir, vamos dizer assim, daqui para frente, netos e bisnetos, com honra, porque aprenderam com os seus pais. Amém? O tópico 1 diz que a primeira providência do Criador, após ter feito o primeiro casal, foi instruir a família. O modelo iniciado no Éden pendura até os dias de hoje, e por mais que algumas pessoas tentem alterar o protótipo da família criada por Deus, ele jamais será modificado, mesmo porque nem todos defendem pontos de vista contrários ao ideal divino. 1 e 1. O papel dos pais. No modelo bíblico de família, cabe aos pais algumas funções específicas. Enquanto a mãe ela é responsável por gerar, alimentar, criar, educar os seus filhos, o pai ele é responsável por prover-lhes o sustento e protegê-los. Então o pai tem sempre mais esse dever de proteger e de prover alimento aos seus filhos, o sustento. A mãe ela tem o papel de educar os seus filhos, de criar os seus filhos os bons modos. Amém? 1 e 2, o pai como sacerdote. No nosso modelo bíblico, os pais, não as mães, eles têm esse chamado sacerdote como homem da casa, por ser respeitado também, não é verdade? Na cultura bíblica do passado, além de provedor, o pai era tido como sacerdote do lar, porque oferecia sacrifício pelos filhos e ensinava-lhes os símbolos e os preceitos divinos e explicava-lhes o sentido da história e transmitia-lhes a palavra do Senhor. Então o pai ele tinha essa função, como era sacerdote, de ensinar os símbolos divinos, os preceitos divinos, explicava-lhes o sentido da história e também transmitia a palavra de Deus. Amém? 1 e 3, os pais como educadores. Na cultura hebraica, pai e mãe era responsável pela educação da sua prole. Entende-se, no entanto, que a educação era sempre um gesto afetivo no qual ambos os genitores, pai e mãe, citavam repetidamente a palavra de Deus. Então o modelo hebraico, eles eram criados dessa forma, citando repetidamente a palavra de Deus. Os filhos eram educados com a palavra de Deus, e hoje nós vemos várias famílias que foram criadas desse modo, sendo ensinado pela palavra de Deus, fazendo certo, sempre na casa do Senhor, honrando aos seus pais e honrando também a Deus. E até hoje engancharam nesse membro. Nós temos hoje pastores que, se nós olharmos a história do passado, eles foram criados na igreja e tiveram esse gosto em seguir a carreira dos pais. Amém? Então os pais eles eram educadores e educavam os filhos dessa forma. Os genitores eles citavam repetidamente a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Amém? Exatamente a quem é destinado o texto bíblico. Tópico 2. Está aqui o ápice da lição que eu queria chegar com você. Nós sabemos que filhos devem honrar os seus pais, independentemente da idade. Se você tem 80 e poucos anos e ainda tem seus pais vivos, que é uma coisa meio rara hoje em dia, você tem que honrar os seus pais. Tem que honrá-los sim. Ainda são seus pais, não é verdade? Mas esse mandamento
como diz o tópico lá do texto áureo, esse mandamento é destinado para quem? Para aqueles que já têm seus pais de idade avançada, meus irmãos. Por quê? Porque se eu tenho meu pai e minha mãe de idade avançada, aposentados, nós sabemos que no dia de hoje, aposentado, recebe seu dinheirinho, é pouquinho, e às vezes vai tudo em remédio. E é daqueles anciãos que não tem nem a sua aposentadoria para ajudar. Então os filhos que têm uma boa condição, opa, meu pai é idoso, minha mãe é idosa, eu tenho que dar uma quantia de dinheiro para eles, para poder ajudar na vida deles. Essa é a destinação dessa lei, para aqueles que têm os pais idosos, para poder ajudar os seus pais, para que se prolonguem os seus dias na face da terra. A obediência aos pais é o princípio coletivo que se estende naturalmente a todas as culturas e de todas as épocas, salvo raras exceções. Entretanto, o texto áureo dessa lição transcende ao conceito de obediência. O autor sagrado fala da honra devida aos pais, e nessa exigência parece que, entre outras alusões, Deus está se referindo aos genitores de idade avançada. Então, aqueles que têm os seus pais de idade avançada devem cuidar dos seus velhinhos. Amém? Eu quero ler aqui a caixa de mensagem. Lamentavelmente, alguns asilos têm servido como depósito de idosos, infelizmente. Muitos dos que vivem seus últimos tempos em espaços coletivos foram abandonados por suas famílias. Outros tantos não recebem visita de seus filhos e netos, nem mesmo em datas especiais como Natal, Páscoa, Ano Novo ou o dia do seu aniversário. São pessoas que apenas aguardam a chegada do dia da sua morte. Infelizmente, nós temos hoje muitos asilos entupidos até a boca de idosos que os filhos abandonam, e isso é cortante. Eu nunca fui no asilo, eu confesso, nunca fui no asilo, mas pelo que eu vejo falar por aí, o que eu vejo no noticiário, é uma coisa muito triste, porque eles, como se fosse lixo, como diz aqui a palavra, é um depósito de gente velha, um depósito de idosos. Então, os filhos devem de ter essa honra, e nós, como igreja do Senhor, como casa de Deus, igreja do Senhor, como servos do Senhor, nós temos que honrar esses idosos, nós temos que sim que honrá-los. Infelizmente, no mercado de trabalho, pessoas de mais idade são preteridas para ceder lugar aos mais jovens. Então, desde aqui já vem uma discriminação aos idosos. Os jovens têm mais preferência no mercado de trabalho, e some-se a isto o fato de mais idosos apresentarem muitas vezes falta de autonomia para cuidarem de si mesmos. Alguns anciãos, por exemplo, são portadores de doenças extremamente debilitadas, fazendo com que algumas famílias com mais recursos financeiros optem por colocá-los em clínicas de repouso ou abandonarem em qualquer lugar. Amém? A resposta bíblica está no amor. Então nós, como igreja, nós devemos amar os nossos anciãos. Se você quer ver uma forma de você não honrar os anciãos, eu não sabia, eu pratiquei muito isso, eu confesso, mas depois que eu estudei essa revista aqui, nunca mais eu faço. Uma vez eu estava no ônibus público e tinha um ancião que queria sentar, e eu fiz o que? Eu fingi que estava dormindo. Eu, como obreiro hoje, eu me envergonho de ter feito isso, mas eu fingi que estava dormindo para ele não sentar. Falei, procura outro lugar para sentar e eu vou ficar aqui sentadinho. Isso é errado, é não honrar. Ah, mas a Bíblia diz que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, mas o outro, o seu próximo ancião que tem por aí pela rua, você topa pela rua, um ancião, você tem que honrar também. E eu fiz errado. Então, se você, jovem, que faz isso, pare de fazer isso, comece a honrar os anciões, porque eles têm mais tempo de vida que nós. Isso é verdade, eles sabem muitas coisas além de nós, isso é verdade também. Só que nós temos que honrá-los, por mais estranho que ele seja, nós temos que honrar esses idosos em nome de Jesus. O amor implica sofrimento e abnegação, e suplanta inclusive a fé e a esperança. No que tange a honra para com aqueles que nos deram a vida, acrescenta-se a exortação paulina. Paulo, ele era muito crítico nisso, e ele, aqui está uma exortação de Paulo, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Então começa a dar lugar aí para os idosos no ônibus, porque aqui diz Paulo, ele exortou, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé
e é pior do que o infiel. Então nós temos que honrar esses idosos, nós temos que dar preferência aos idosos, nós temos que tê-los, acolhê-los, porque eles já deram a vida, como diz por nós, diz a passagem, e nós temos que demonstrar um carinho por eles, demonstrar esse amor incondicional. Recompensas devidas ao tratamento dado aos pais. As recompensas são tão negativas quanto positivas. A recompensas positivas encontra-se registrada no próprio mandamento: honra teu pai e honra tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Paulo enfatiza a promessa de longevidade em Efésios. Porém, há também recompensas negativas para os filhos que não honram os seus genitores. Estes atraem para si a extinção da vida física, e o seu sangue sobre eles cairá. Ressalta-se neste tópico que amaldiçoar pai e mãe inclui negar-lhes o sustento e abandoná-los em suas necessidades. Então, aqui está recompensas positivas e negativas. As positivas é a durabilidade de anos na vida física, e a negativa são recompensas negativas para os filhos que honram seus genitores, atraem para si extinção da vida física, e o seu sangue sobre eles cairá. Aí, sobre a extinção da vida física, está lá em Êxodo 21, 15, 17, e o seu sangue cairá sobre eles, Levíticos 29. Amém? Então, nós não podemos nos dedicar tanto às coisas de Deus e esquecer da família. Nós temos que tirar esse tempo, reservar esse tempo para ficar com a nossa família. Quantos pais por aí reclamam hoje, lamentam, infelizmente, seus filhos nas drogas, seus filhos assim, seus filhos assim. E os pais, eles também têm que dar um tratamento devido aos seus filhos. Se você é papai, se você é mamãe, trate seu filho com amor e com carinho, para que ele possa seguir o bom caminho que você mostrar para eles. E você, filhinho, e você, filhinha, também honre os seus pais, porque eles te ensinaram até os dias de hoje. E eu creio que não há outro melhor amigo depois de Deus, porque Deus é o nosso melhor amigo. Os pais, eles são os nossos braços direitos, como diz. Bom, o tópico 3 diz: como o Novo Testamento aplica o quinto mandamento. O Novo Testamento acompanha o mesmo raciocínio do Antigo no que tange ao quinto mandamento. 3:1 nos diz o dever dos pais. Aí, senhores pais e responsáveis, os senhores também têm que honrar aos seus filhos, não provocar a ira dos seus filhos. No texto bíblico observa-se que compete aos pais criarem seus filhos no caminho do Senhor, tanto no Antigo e no Novo Testamento. Instrui o menino no caminho que se deve andar, até que quando envelhecer, não se desviará dele. Quanto ao Novo Testamento, vós pais, não provoqueis, e vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criá-los na doutrina e administração do Senhor. Em Efésios 6:4, além de advertir os pais não incitarem sua prole à ira por meio de seus maus tratos, o apóstolo Paulo exorta-os quanto à formação espiritual dos seus rebentos. Deste modo, pode inferir-se a missão principal dos pais, que é criar os filhos tementes a Deus. Então, os pais não provoquem a ira dos seus filhos, para que eles possam crescer nos caminhos do Senhor, temendo a Deus. O dever dos filhos, os pais, é esse dever: ensina o seu filho o caminho que se deve andar, para que quando chegar a sua velhice não se desvie dele, e não provoque a ira dos seus filhos. E o 3:2 agora vai pegar os filhos, o dever dos filhos. Certa vez Jesus desmascarou alguns escribas e fariseus em relação à obrigação de se honrar os pais, mandamento que ele próprio invocou quando o mestre foi questionado sobre a razão de seus discípulos não levarem a mão para comer. Ele disse, dentre outras coisas que os escribas e fariseus estavam ensinando ao povo, que não haveria qualquer obrigação de se cumprir o quinto mandamento se o valor ou bem fosse destinado a Deus. Então aqui, os fariseus, esses danados fariseus,
naquela época eles destinavam, tinham dinheiro destinado aos seus pais anciãos. E eles pegavam esse dinheiro, não pai e mãe, eu vou dar esse dinheiro para Deus. Eles mentiam aos seus pais na inocência. Ah, filhinho querido do céu, você vai dar o seu dinheiro para o pai Deus? Então tá bom, pode dar o seu dinheirinho, eu fico feliz que esteja destinando ele para Deus. E enganava o pai, porque nem Deus e nem os pais recebiam esse dinheiro. Aí, certa feita, esses fariseus, quando o mestre foi questionado sobre a razão dos seus discípulos não lavar as mãos, ele disse, dentre outras coisas que os escribas e fariseus estavam ensinando ao povo, que não havia qualquer obrigação de se cumprir o quinto mandamento, se o valor ou bem fosse destinado a Deus. Então aí Deus já pegou e deu uma carcada, tem coisa pior que vocês fazem. Vocês inventam mentira dizendo que não é destinado a Deus, mas vocês acabam levando dinheiro tudo embora. Eles fingiam que davam dinheiro para Deus. Então Deus esse dia pegou e deu uma chamada neles, dizendo que eles faziam coisa pior do que os discípulos não lavavam as mãos para comer. Lavar as mãos você você vai se alimentar, tem que estar com a mão limpa para não passar bactérias. E agora eles já faziam coisa pior do que isso. O Salvador concluiu a sua exortação dizendo que eles estavam com isto desprezando a mensagem divina para seguir os seus próprios ensinamentos, a que são essas coisas que contaminavam o homem, mas comem sem lavar as mãos, e isso não contamina o homem. Então eles faziam coisa pior do que você comer com a mão suja e contaminar o seu alimento. Eles se contaminavam invertendo a história ou o mandamento ou a mensagem divina. 3:3, Paulo exorta os filhos a cuidarem da mãe viúva. Toda igreja tem aquela senhorinha viúva, e nós sabemos que essa igreja tem que estar muito atenta. Na igreja primitiva houve a necessidade de que a prática do socorro fosse regulamentada a fim de que não ocorresse abusos, como por exemplo no caso de viúvas. O apóstolo não estava dificultando a vida das mulheres, vamos ver aqui, verdadeiramente necessitadas. Aquelas ele apenas estabeleceu uma ordem a fim de evitar abusos contra a igreja de Cristo. Tem muitas senhorinhas de idade, que é por isso que a igreja tem que abrir o olho, e acontece muito isso, de a igreja ser explorada. A igreja tem uma senhora anciã, a igreja tem que fazer o quê? Qual que é o ponto de vista da igreja? Eu tenho que ir até a casa da senhora, eu tenho que investigar, digamos assim, a vida dela para ver se ela realmente precisa. Porque eles faziam uma coisa muito errada antes, que era: ah, mãe, a senhora é viúva, vai na igreja, pede para o seu pastor te dar alimento, pede para o seu pastor te dar dinheiro. E a mãezinha, coitadinha, toda pobrezinha, ia lá, pedir alimento para o pastor, pedir dinheiro, e a igreja, como serva de Deus, serva de Cristo, dava aquilo para as viúvas. A igreja tem que fazer diferente, a igreja tem que observar. Se a senhora é viúva, mas tem seus filhos que têm boas condições financeiras e boas condições para sustentar os pais, a igreja tem que fechar a mão e não pode. Por quê? Tem uma pessoa para poder ajudar, tem os filhos para ajudarem. A igreja tem que ajudar, e isso gera polêmica em todo lugar. A igreja não ajuda, isso e aquilo, e muitas das vezes a família tem condição de cuidar da anciã, da viúva, mas preferem que ela seja ajudada pela igreja. Então a igreja, e muitas das vezes isso foi exploração, porque a viúva estava nessa igreja, registrada, digamos assim, aqui na igreja A, registrada na igreja B, na igreja C, e pegava dali um monte de cesta básica, dinheiro e tal, e isso é errado. É errado, a igreja tem que abrir os olhos quanto a isso. Deve ajudar? Deve ajudar. O papel da igreja é ajudar? É ajudar, mas sempre observando a quem se está ajudando. A exortação, os editores do Novo Mandamento, Novo Testamento, eles apropriadamente, os cristãos devem ter cuidado dos seus parentes próximos, da sua família imediata. Não cuida da família é como negar a fé. Se o cristão não cuida da sua própria família, como poderá amar sinceramente os outros e cuidar dele? Amém? Essa foi a nossa lição de número 6. Eu espero ter ajudado você no entendimento. Nós possamos estar preparados. 7, em defesa da vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Tenha uma ótima semana em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nessa, que a vitória é nossa, em nome de Jesus.